Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o nosso estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 16, nós estaremos falando sobre a parábola do bom samaritano. E a nossa referência bíblica é Lucas, capítulo 10, do versículo 25 adiante, que diz assim: Então se levantou certo doutor da lei para pôr Jesus à prova, perguntando-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou ao Senhor: Quem é meu próximo? Jesus respondeu-lhe: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que, vendo, passou de largo. De igual modo, passou também por aquele lugar um levita, que, vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sob sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Cuida dele. Tudo o que gastares a mais te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e procede da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Amadas, nós temos aqui algumas notas de rodapé que eu quero estar lendo, tá bom? Para nós. No versículo 25, fala que este homem ele desejou colocar Jesus à prova. E é interessante porque não havia uma dúvida legítima. Quer dizer, ele não tinha uma dúvida que fosse real para levar até Jesus. Mas o que ele queria mesmo, né, o desejo dele era constranger Jesus. Talvez por achar que fazendo uma pergunta como essa, Jesus não teria resposta. Só que nós não estamos falando de um sábio, nós estamos falando do Filho de Deus. E é claro que ele conhecia o coração e o pensamento. E é óbvio que ele teria uma resposta. No versículo 27, quando ele responde, a gente pode perceber aqui que o mandamento, ele sintetiza o espírito da lei, colocando ele mesmo sob julgamento. Quer dizer, quando ele respondeu à pergunta de Jesus, ele próprio se colocou em julgamento, porque ele conhecia. Entenda isso. Quando nós não conhecemos algo, nós não podemos ser julgados por aquilo que não conhecemos. É aquela história. Se você não sabia que era pecado, então você não estava pecando. Mas a partir do momento que você sabe que aquilo que você está fazendo é pecado e você continua praticando, então você se torna um pecador. E é aí que está o porém. Esse homem, quando ele responde à pergunta de Jesus, então naquele momento ele demonstrou que ele conhecia e sabia. Então, quando eu sei o que é certo, eu preciso fazer. Continuando aqui, nos versículos 31 e 32, também tem uma nota de rodapé, né? Que fala sobre o sacerdote e o levita. Tanto o sacerdote quanto o levita representavam judeus comprometidos com a lei, mas ambos preferem não se envolver e passam ao largo. Deus exigia que seu povo tivesse misericórdia com o estrangeiro, órfãos e viúva, ou seja, os desfavorecidos de modo geral. E aqui é interessante porque o finalzinho, né, da parábola, Jesus deixa claro aqui que esse homem era um samaritano, né? E foi o samaritano que cuidou deste homem. Ou seja, apesar das disputas entre judeus e samaritanos, o homem parou.
envolveu-se pessoalmente com o ferido, além de arcar com as despesas do atendimento. Essa passagem tem inspirado a todos que se dispõem a servir os necessitados. E aqui, amadas, eu quero trazer uma rápida reflexão para os nossos dias. A Bíblia nos ensina que misericórdia, com base nesse texto, nós entendemos que misericórdia é se colocar no lugar do outro. Por que, Luna, você diz isso? Porque a Bíblia diz que este homem, esse samaritano, quando ele acudiu, socorreu aquele homem, ele desceu da sua cavalgadura e automaticamente ele trocou de lugar com aquele homem. Ele foi a pé e aquele que estava ferido foi na sua cavalgadura. Entendeu? Houve uma troca de lugares. Houve como é que eu posso dizer? Ele se colocou ao ponto de trocar de lugar com aquele que estava ferido. E nós precisamos ter esse entendimento. Que misericórdia é exatamente isso, é você se colocar no lugar do outro. Não é apenas você dizer, nossa, tadinho do fulano. Não. Se você realmente se importa, ore. Muitas das vezes nós não temos condições, por exemplo, físicas para ajudar todo mundo ou financeiras, mas nós podemos orar pelas pessoas. Às vezes nós falamos, não, eu me importo, mas até que ponto eu me importo? Sabe? Nós precisamos ter esse entendimento. Que nós temos um chamado, nós somos a igreja do Senhor. Eu vou bater sempre nessa tecla. Nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós precisamos fazer a diferença. Aqui a Bíblia relata, Jesus contando a parábola, ele cita um sacerdote e um levita. Duas pessoas que naquela época deveriam ser a igreja, mas que naquele momento não representaram a igreja por causa da atitude que tiveram, ou melhor, da falta de atitude. Aquele samaritano era alguém que era desprezado, era alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas que tinha no seu coração o desejo de fazer a diferença. Eu quero que você, mulher que me ouve, entenda isso. O Senhor não chama pessoas por causa da capacidade, do poder aquisitivo que tem, ou das faculdades que cursou. Tudo isso é muito bom, tudo isso é legal, mas não vai influenciar na escolha de Deus. O que vai influenciar na escolha de Deus, eu já falei isso aqui, mas vou repetir mais uma vez, é o quanto você está disponível para obedecê-lo. Porque é muito fácil saber o que é certo, difícil mesmo é fazer. É muito fácil eu saber que algo precisa ser mudado, difícil mesmo é mudar. Então hoje, o Senhor está falando conosco através desta parábola, através deste estudo de hoje, que nós precisamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro, mas principalmente nós precisamos aprender a importância de ser igreja, porque ser igreja não é ir à igreja aos domingos, não é ir somente para a escola bíblica ou fazer uma oração quando eu vou para o culto ou ler a Bíblia só quando, ou seja, eu só abro a minha Bíblia quando eu estou no culto, que o pregador diz, abra a Bíblia em tal canto. Não, isso não é ser igreja. Ser igreja começa dentro do nosso lar. E quando eu sou igreja dentro da minha casa, quando eu tenho princípios bíblicos dentro da minha casa, eu vou levar isso para onde eu for, seja para a igreja, seja para o trabalho, seja para a faculdade, seja para a escola, aonde eu for. Se esses princípios, se a vontade de Deus, ela prevalece na minha vida, aonde eu for, eu vou levar isso comigo. Então lembre-se disso. Nós precisamos ser igreja. Ou seja, eu sei o que é certo. Eu sei o que precisa ser feito, mas como igreja eu preciso me colocar à disposição do Senhor para cumprir a missão que Ele deu a nós. Porque como igreja nós temos uma missão. Nós fomos comissionados para uma grande missão, que é levar o evangelho a toda criatura. E isso vai acontecer de N maneiras. Pode ser através de um louvor, pode ser através de uma pregação escrita, falada, não importa, um vídeo, um áudio que vai chegar a alguém, ou uma visita, um evangelismo. Mas uma coisa é certa, nós temos uma missão. E nós sabemos o que precisa ser feito. Então, a única coisa que nós precisamos agora é ter disponibilidade para fazer. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.